A Nova Canção FM apresenta o programa Maranata. Produção e apresentação: Wilson Saturno de Oliveira. Ira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mete da estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá
Deus está pronto para agir, tem poder em suas mãos. Quem bate se abre, a porta da bênção. Se pediu vai receber, se buscou encontrarás a vitória, meu irmão. A oração é a chave da grande vitória. Orando o crente derruba todas as muralhas. Quando se encontra sem forças, busca Deus em oração. Seu clamor invade o céu e o Deus Emanuel dá a solução. A Nova Canção FM apresenta o programa Maranata. Produção e apresentação, Wilson Saturno de Oliveira. Vira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder. Às vezes eu fico pensando, quando será a vinda de Jesus? Será que ele vira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder da luz? Será um dia de grande agonia para os desviados que aqui vão ficar, sabendo que neste momento a igreja subindo está. Ele vem. Vamos ler a palavra de Deus para a abertura do nosso programa de hoje. Nós encontramos no Salmo 124, que nos diz assim: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se estendeu contra nós, se acendeu, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço que dobrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Com esse salmo quero saudar a todos nossos amados irmãos, ouvintes do programa Maranata, nesta quinta-feira, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe seu lar. Nos trabalho técnico Amanda, nesta noite, nos ajudando novamente. Querida Salete aqui comigo, até uma altura do programa, devido aos seus compromissos nesta noite. Mas nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Querido e amado Deus, te louvamos, Senhor, e te adoramos nesse momento por estarmos aqui. Te agradecemos por mais esta noite que podemos chegar até a este estúdio para compartilharmos a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por essa semana, Senhor, por até aqui ter nos sustentado. Abençoa em continuação este programa, Senhor. Que a mensagem cantada e pregada venha abençoar muitas e muitas vidas e o Teu nome ser glorificado mais uma vez. Eu oro, Senhor, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos nossos colaboradores. Eu oro, Senhor, pelos pedidos de oração. Eu oro, Senhor, em favor daqueles que estão passando por momentos difíceis, de dor, de enfermidade, problemas e provações. Tu és o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e conhece a situação de cada um nesta noite, Senhor. Pai eterno, nós oramos e pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir 2 louvores em continuação.
bate, bate, coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, meu coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nessa hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal pra Ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Jesus, quem há de falar que padeceu assim? Quem suportaria os cravos das suas mãos? Que agonia sentiu aquele inocente pra
pra salvar a gente da vil condenação. Foi por amor. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Deus? Quero sempre falar desse amor nas altas montanhas, nos mais densos vales, nas minhas angústias, nas minhas decepções. Não vou silenciar. Eu sei que um dia, não muito distante, no céu eu vou morar com Jeová. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Deus? A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Deus? Muito bem, essa programação Maranata no seu rádio, nesta quinta-feira, são 19 horas e 26 minutos. Saudação da Irmã Salete, a paz do Senhor, Irmã Salete. A paz do Senhor, estamos aqui, com alegria, agradecendo a Deus pela vida, por estar aqui mais um dia no Maranata, Que Deus abençoe os nossos ouvintes. Queremos mandar um alô aqui de imediato, antes que eu esqueça, para a irmã Kika do Passo de Santa Maria. Ela encontrou comigo e ela disse que não perde a programação, e ela me deu uma oferta. Que Deus abençoe a irmã Kika. E também o irmão Laurindo, do Passo de Santa Maria. Que Deus abençoe as suas vidas. E encontrei com a irmã Emídia e ela me alcançou uma oferta. Que Deus abençoe a nossa irmã e recompense em tudo. Ela diz que não perde o Maranata, juntamente com seu esposo Juvenal, lá no assentamento São Domingos. Que Deus abençoe. Muito bem, então nós queremos incluir aqui na nossa lista de colaboradores a irmã Kika, também o irmão Laurindo, lá do Passo Santa Maria. Agradecer a eles, mas por ter se alistado no nosso exército. Deus abençoe os nossos irmãos que vão ser com um colaborador fixo aí da nossa programação. E também o irmão fez um voto, irmão Laurindo. Se Deus abençoar ele, também ele vai nos ajudar.
Deus abençoe também a irmã Emídia, irmão Juvenal, lá do São Domingos, e todos os demais irmãos, né, do assentamento São Domingo e do Paço Santa Maria. Todos vocês. Tem ali muitos amigos, irmãos que congregam lá, também são ouvintes da programação. Irmão Carlos, né, e os seus manos, né, o irmão Mateus, e também os outros manos. Deus abençoe vocês aí. Irmão Joãozinho, né, também o irmão João Batista e o seu mano, Deus abençoe vocês. E outros irmãos aí que eu não me recordo, a irmã Nelly, né, nossa amiga de uma longa data, vizinho nosso de muitos anos. Deus abençoe todos vocês aí no Paço de Santa Maria. Se eu não falei em nome de todos, irmãos, sejam abraçados, sintam-se abraçados nesta noite. E vocês sabem que nós sempre temos um carinho muito especial para vocês, tá bom? A irmã Salete vai ter que dar uma saída daqui a pouquinho, né? Tem um compromisso, uma escala ali na sede, no culto do Círculo de Oração. Depois ela vai estar lá com as irmãs, mas enquanto isso ela está aqui. Estamos felizes no dia de hoje, porque nós recebemos a visita do nosso mano lá de Porto Alegre, do mano Paulo Saturno, o Duda, como nós chamamos, né? A sua esposa, a irmã Terezinha. Também do meu pai e da minha mãe, onde almoçaram na nossa casa. Então nós estamos muito felizes pela visita deles. Também a irmã Salete esteve visitando o Jonatas, né? Visitando nosso filho lá em Relvado, em Nova Brécia. Deus abençoe. Também o Jonatas, a Karen, pastor Borba e família, e toda a igreja lá de Nova Brécia, campo da Serra Gaúcha. Certo? E, meus amados irmãos, a irmã Salete também vai falar no final de semana e as festividades do Círculo de Oração no bairro Boa Esperança. Sim, estamos, né, com muita alegria, esperando o momento, o dia chegar, né, que é o dia 20, né, a noite de sábado. Nós estaremos completando mais um aniversário, né, do nosso Círculo de Oração. E então nós estamos há dias, há meses orando, buscando, pedindo as misericórdias do Senhor, né? Que Deus vai falar através dos seus servos, os que vão trazer a palavra, os nossos cantores escalados que estarão ali para louvar o nome do Senhor. E vai ser uma bênção. Você está sendo convidado pelo nosso Círculo de Oração da Boa Esperança. Cristo é a solução. São 34 anos que nós vamos completar ali e vai ser uma bênção, juntamente com o Círculo de Oração, com a irmã Márcia, no Rincão dos Potreiros, né? Então nós vamos se unir, se reunir e vai ser uma bênção, né? Sábado à noite e domingo pela manhã, né? No Rincão dos Potreiros. Você está sendo convidado. Que Deus abençoe cada um que chegar até ali para ouvir a palavra do Senhor, falada pelo servo do Senhor e pelos irmãos que estão escalados para trazer o louvor. Vai ser uma bênção. Nós estamos crendo e tendo fé, porque há dias nós viemos já pedindo, e vai o nosso carinho, o nosso alô para todas as nossas irmãs do bairro Boa Esperança, né? Todos os nossos familiares que estão nos escutando, né? Também agradeço a Deus, né, pela jornada que fiz. Estive visitando Relvado, Brécia, lá no meu filho, na minha nora, no irmão Borba, a família, e graças a Deus foi uma bênção. Deus nos levou, Deus nos trouxe, e estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. Muito bem. Nós temos irmãos aqui participando do nosso programa. Irmão Tassiano Cardoso, boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão, pelo carinho, pela audiência. Também o nosso amigo Wilson Zink, lá do Santo Isidro, sempre virou nosso ouvinte assíduo aqui da nossa programação. Esse é um amigo que nós granjeamos aí na nossa trajetória, né? Boa noite, estou na escuta aqui em Santo Isidro. Um grande abraço, nosso amigo aí, Wilson Zink.
Temos muitos amigos na família Zink, tem o seu Celso, né? A sua família, homem de valor, também o seu Nelson, né? Ali no bairro Boa Esperança, amigo nosso, uma longa data, a sua família. Então, e isso aí já é de um longo tempo, né? Que nós se conhecemos. E daí a amizade vai se cultivando cada vez mais. Então, um grande abraço aí a toda a família Zink. A dona Carmen Gomes também está na escuta. Um abração para vocês, seu João. Que Deus continue abençoando ricamente as vossas vidas. Dando saúde aí para vocês, tá bom? Nossos amigos também de uma longa data. E apareceu de novo o irmão Adalto Barbosa. Ele estava meio perdido, né? Sempre sábado, que o nosso programa era sábado, ele nos escutava. Era o primeiro a mandar mensagem. Aí ele estava meio perdido nos horários. Agora ele se lembrou, né? Temos na escuta em São José Velho. Manda um louvor para nós, irmão Wilson. Hoje eu lembrei do programa. Muito bem. Obrigado, irmão Adalto. Nosso amigo, nosso irmão missionário ali do campo de Rincão dos Mirandas. E a Cristiane Souza, paz do Senhor, quero pedir um louvor, se possível, com o seu Gonçalves, Igrejinha de Capim, e também peço oração em meu favor e da minha família. O programa é uma bênção. Deus abençoe ricamente a todos vocês. E você pode participar, né, nesta noite. Todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, também pelo radinho. Você que é daqui da cidade, do centro, das vilas, dos bairros, lá do interior do nosso município, da costa do Piratini, como dizia o pastor Horácio, tanto do lado de cá como do outro lado do rio, irmão, viu? Também seja bem-vindo, que Deus abençoe, pode mandar sua mensagem, que nós vamos com muito carinho aqui atender a sua solicitação, o seu hino também, o seu recado, tá bom? Campo aí do pastor Nicodemos Martins, que Deus abençoe. Campo de Rincão dos Mirandas, também o campo aí de Santo Antônio das Missões, tudo juntinho ali, né? Só divide a rua. E os irmãos são todos unidos naquela localidade. E aqui também, Roque Gonzalez, Argentina, nós temos nossos parentes lá, vai o nosso abraço. Tio Jorge Duarte dos Santos e toda a família lá em Caguaçu, Argentina, tá? Deus abençoe na cidade, no município de Santa Maria. Que Deus abençoe em continuação todos vocês. E também nós queremos que você participe aí, deixe a sua mensagem para nós. Da onde você está assistindo nosso programa, se está acompanhando por Facebook, qual é a cidade, e confirma a audiência aí na nossa programação, tá bom? Podemos rodar mais um louvor, mais 2 louvores então na continuidade do nosso programa. Pois se louva
pode resistir o dedilhar de tuas mãos. Toca que Deus quer ouvir lindos salmos de vitória, pois todos que louvam a Deus têm a esperança de morar na glória. Seu olhar cheio de amor sempre se voltou para os fiéis da terra. Onde existe humildade, Deus tem liberdade para operar. Pois o Senhor dos Senhores, em meio aos louvores, Ele sempre está. Louve o nome do Senhor, cante com amor os salmos de Davi. Seja um crente fiel, que dos altos céus Deus vai te ouvir. Exalte seu nome santo, através do cântico que Ele te ensinou. Pegue o instrumento seu e louve a Deus como Davi louvou. Toca mais uma canção, ninguém pode resistir o dedilhar de tuas mãos. Toca que Deus quer ouvir lindos salmos de vitória, pois todos que louvam a Deus têm a esperança de morar na glória. Jesus, quem há de falar que padeceu assim? Quem suportaria os cravos das suas mãos? Que agonia sentiu aquele inocente para salvar a gente da vil condenação. Foi por amor. A terra tremer, o sol se esconder, foi abandonado por tudo e todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Quero sempre falar desse amor nas altas montanhas, nos mais densos vales,
nas minhas angústias, nas minhas decepções. Não vou silenciar. Eu sei que um dia, não muito distante, no céu eu vou morar com Jeová. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Deus? A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado por tudo e todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o Filho de Deus? Muito bem, meus amados irmãos, essa é a programação Maranata no seu rádio. São 19 horas e 44 minutos. Nós seguimos em frente, nós temos mais participação aqui na nossa programação. Temos os nossos irmãos e amigos aí que estão com o seu radinho ligado e participando aqui da programação. Deus abençoe vocês de uma forma especial, certo, irmãos? Não deixe aí de mandar a sua mensagem e de confirmar a audiência aqui no nosso programa, tá bom? Para nós é uma alegria muito grande você participar aqui da nossa programação. Vamos achar aqui quem que está nos acompanhando aqui na nossa programação e queremos mandar um abraço a todos os irmãos ali da Vila Jauri. Deus abençoe todos os nossos irmãos ali que estão com o seu radinho ligado acompanhando a programação, tá? Bairro Boa Esperança, também os irmãos da Timbaúva, Vila Carretel, também lá da Portela. Um grande abraço a todos os irmãos aí do bairro Portela, bairro da Gruta, também bairro Ramão Bambil, e os irmãos esses que estão nos acompanhando recebam o nosso abraço. A irmã Lourdes Gamarra, paz do Senhor, irmãos, estou na escuta do programa, estão uma bênção, peço o louvor, passa lá em casa Jesus, ofereço para a minha irmã Cassiana, que esteve de aniversário quinta-feira, dia 11, tudo de bom, que Deus abençoe. Nós queremos nos associar à homenagem à irmã Cassiana, que Deus continue dando saúde, dando sempre, guardando ela e protegendo, tá bom? Então, nossos parabéns, nossas felicitações da programação Maranata também à irmã Cassiana. Quinta passada nós não podemos estar presentes, mas nós hoje homenageamos a irmã Cassiana aí pela passar do seu aniversário. Obrigado, irmã Lourdes. Também a irmã Tereza Amaral, a paz do Senhor, estamos na audiência aqui em Rincão do São Cândido. Peço oração por mim e por minha família e o louvor com Jair Pires, Folha Seca ou Homem Sem Deus, tá bom? Deus abençoe a irmã Tereza Amaral. A irmã Dalva Santos, paz do Senhor Jesus, boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe a nossa irmã e a sua família lá em Santo Isidro, naquela região lá. Deus abençoe, tá bom? Continue participando, os irmãos são uma bênção, sempre estão aí ligadinho com a programação Maranata. Nós queremos agradecer os nossos colaboradores do programa, agradecer a todos que estão nos ajudando aí neste projeto, né? Desde 2010
9h10 estamos aqui no ar com a programação Maranata. E não é fácil, meus amados irmãos. Às vezes dá vontade da gente parar um pouco, né? Deixar de molho um pouco, mas a responsabilidade com o Evangelho, com o ID de Jesus, fala mais alto e faz nós sair do nosso lar, da nossa casa, faz nós sair do descanso e tirar um momento aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu não ganho nada com isso, meus amados. Não tenho nenhum sentimento de me promover, nenhum de nós. Não tenho nenhum lucro, nenhuma ganância com nada. Mas o que nos leva a estar aqui, nos traz aqui todas as quintas-feiras, quando nós não estamos doentes, que não podemos vir, como quinta passada, que eu estava com uma terrível dor de cabeça. Então, quando nós estamos em condições, nós estamos aqui, levando ao ar a programação Maranata, tá? Já 15 anos no ar, transmitindo a palavra de Deus, procurando pregar o Evangelho como é, sem a nossa opinião, porque a nossa opinião ninguém quer saber, né? A nossa opinião ninguém quer saber, mas o pessoal quer saber é da palavra de Deus, ouvir uma mensagem de Deus para o vosso coração. Às vezes é pesada, mas ela traz um conteúdo, né, espiritual para nossas vidas. Que Deus sempre falou forte com o seu povo. Sempre Deus trouxe uma mensagem de vitória para o seu povo. E a mensagem de vitória não é só aquela que diz assim: Deus vai te dar tudo, você vai subir na vida, Deus vai te levantar, colocar num lugar de honra. Não é só isso, meus amados. A mensagem de motivação, uma mensagem para trazer para você crescimento espiritual. Muitas vezes ela é dura, muitas vezes ela dói, mas ela traz uma bênção para as nossas vidas, tá? Fortalece a nossa alma e o nosso coração. Quero agradecer ao tio Miliana e à tia Florinda, que são sempre nossos parceiros. Que Deus continue abençoando a irmã Cassiana Gamarra, Deus continue dando saúde para ela. O seu José Oliveira, parceiraço que nós temos de uma longa data também, Deus abençoe ele. A professora Eni, as crianças, nós tivemos no aniversário das meninas sábado passado, né? E Deus abençoou grandemente ali os nossos amigos. E nós desejamos sempre muitas felicidades para vocês. Também a tia Otília Hoffman, tio Roque, um grande abraço para vocês, tio Clóvis lá. Deus continue abençoando maravilhosamente as vossas vidas, dando saúde e paz no coração, tá bom? Seu Ivo, nosso parceiraço, de muita longa data também, sua família, vai o nosso abraço especial para todos vocês. Irmão João Silvio Figueiredo, toda a família Figueiredo, vai o nosso carinho especial para vocês, são nossos parceiros, família Nascimento, que Deus continue abençoando, tá? Irmã Terezinha, tio Joselmo, lá em Santa Catarina, de longe, né? Mas eles estão sempre nos acompanhando, nosso trabalho, que eu vim da programação através da internet, né? Pelo Facebook, nos acompanham lá em Santa Catarina. Deus abençoe vocês ricamente, tá bom? Também quero agradecer a irmã Francisca, irmão Amarante, lá em Canoas, bairro Matias Velho, guerreiros na obra de Deus. Deus abençoe vocês ricamente. Também agradecer o Bazar da Imaginação da família Trindade. Ali você encontra tudo em bazar, artigo para presente, novidades, ótimos preços e bom atendimento. Não deixe de conferir as novidades do Bazar da Imaginação ao lado da Brigada Militar aqui em São Nicolau, tá bom? Também agradecer a irmã Neiva Padiello, contribuindo no nosso programa. Deus abençoe ela. A irmã Kika, lá do Passo Santa Maria, toda a sua família, irmão Laurindo, Deus abençoe vocês. E também as ofertas dos irmãos que às vezes mandam para nós, né? A irmã Emídia, irmão Juvenal, lá do São Domingos. Um grande abraço a todos vocês, que Deus venha abençoar e recompensar a todos de uma forma especial, tá? Deus sabe do coração de cada um, a intenção de cada um, o desejo de cada um na obra de Deus, tá? Eu sei que vocês não estão ajudando só a mim, mas também estão ajudando o Evangelho, a palavra de Deus, a obra de Deus, certo? E nós não gastamos naquilo que não é para o bem,
tá? Nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que é justo, naquilo que é necessário para o bem nosso, também da obra de Deus, tá certo? Deus abençoe vocês especialmente em nome de Jesus. Vamos ouvir mais hinos, depois nós vamos trazer uma mensagem da palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Não preparamos um texto bem bonito, não preparamos um esboço bem bonito, não que seja errado, não é. Isso é bom para nós ter conhecimento, mas muitas vezes o corre-corre da vida. Hoje foi um dia muito corrido, muito cansativo demais, trabalhamos bastante, mas estamos aqui com muita alegria para compartilhar com vocês belos hinos, hinos antigos, hinos espirituais, hinos que trazem uma mensagem importante de esperança, de conforto espiritual para a nossa alma. Quem sabe, meu amado irmão, esse dia foi difícil, essa semana está sendo difícil, entrega nas mãos de Deus, tá? Confia no Senhor, Ele é poderoso para te abençoar. Quem sabe as coisas não estão dando certo, entrega nas mãos de Deus, tá? Confia nele, você tem um Deus todo poderoso. Quem sabe você está ansioso pelo dia de amanhã. Olha só, conversando um dia desse com uma autoridade, vou dizer da área da saúde, né? Uma pessoa entendida, quase médico já, ele me disse bem assim: o estresse ele vem do passado, da canseira do passado, né? Da mente cansada do passado. Também o estresse, a ansiedade, irmãos, a depressão vem do presente. Aquilo que nós estamos passando no presente causa depressão muitas vezes na vida das pessoas. E depressão não é demônio, irmãos. Depressão é uma doença que tem atingido a humanidade. Se as pessoas não se tratar, ela vai se agravar de uma forma muito grande. Então, quando é detectado, né, e diagnosticada a depressão, você tem que tomar as providências no seu familiar que está passando por isso, que a pessoa com depressão ele não aceita, ele fica irredutível, ele quer ficar escondido, ele quer ficar encerrado, ele não quer se expor, ele quer estar sozinho. Isso é um sintoma muito que traz prejuízo para a vida das pessoas. Então, o estresse é passado, é consequência do passado, canseira, mente cansada, corpo cansado, tá? Isso causa estresse. Então, a depressão é aquilo que acontece no presente, e a ansiedade, que é o mal da humanidade nesses últimos dias, a ansiedade, ela é coisa do futuro. Você fica ansioso por o que tem que fazer amanhã. Eu não sou médico, mas eu aprendi isso aí. Não sou da área da saúde, mas eu aprendi isso aí. Eu não estudei, mas eu aprendi, eu escutei, e vou trazer para vocês hoje esse ensinamento. A ansiedade é a doença, é o mal do século. Muitas pessoas ansiosas. Eu tive, meus amados irmãos, quando eu estava trabalhando na área da saúde, eu tive que tomar medicamento. Passei por esse momento, é muito triste, meus amados, a ansiedade. Eu deitava, não conseguia dormir. Eu ia cestear ao meio-dia, não conseguia dormir. Parecia que o meu coração ia sair pela boca, aquela ansiedade, aquela coisa ruim, parece que o coração tremia no peito. E a doença, irmãos, do século, as pessoas correm de um lado para outro, as pessoas querem responsabilidade cada vez mais responsabilidade, as mulheres assumindo posto, muitas vezes que os homens têm dificuldade pela sua força, pela sua dinamismo, e muitas vezes causam muita ansiedade. As pessoas têm ansiedade por aquilo que pode vir amanhã, possa acontecer no amanhã, né? Pelas incertezas que pode acontecer amanhã, por aquilo que está acontecendo hoje, as pessoas já ficam ansiosas, e amanhã o que vai ser de nós? Aleluia! Isso é a ansiedade, meus amados, é a doença do século, tem atingido muita gente. Eu tenho me controlado, meus amados, não tenho tomado medicamento para não viciar, tentado me controlar, porque eu sou um servo de Deus, e creio que Deus vai me dar vitória, vai me proteger, vai me dar força, vai me dar graça para mim suportar os anseios dessa vida, as responsabilidades que está sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Então que Deus nos ajude você que está passando por esse momento também difícil da sua vida, de ansiedade, tomando medicamento muitas vezes forte, né, para poder dormir, para poder se controlar.
mas o sangue de Jesus tem poder e Ele vai te dar vitória nessa noite. Amém? Creia na palavra de Deus. Vamos ouvir mais 2 louvores. céu.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h03. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h03. Fui convidado pra louvar o Senhor, outro dia desses no interior. Cheguei ali e o povo cercou, alegre, sorrindo, cheio de temor. E de repente olho para o lado, uns vindo a cavalo e outros a pé. Eu pude ver naquele humilde povo um exemplo glorioso de amor e fé. Eu pude ver naquele humilde povo um exemplo glorioso de amor e fé. Na igrejinha feito de capim, de chão batido à luz de lampião, louvava a Deus com simplicidade, ao som de uma gaita e de um violão. Louvava a Deus com simplicidade, ao som de uma gaita e de um violão. Enquanto o pregador pregava, o Senhor batizava, expulsava o mal. Línguas estranhas e também profecia, ali se ouvir, era bom demais. Na cidade está diferente, é só grandes tempos a modificou. Nossos irmãos que viviam na roça estão no conforto louvando ao Senhor. É telefone, celular, carros importados até computador. Vivemos dias de amor, domínio, a tecnologia se multiplicou. Vivemos dias de amor, domínio, a tecnologia se multiplicou. Tudo isso é bom, é importante, lembrar de antes como começou. Louvando a Deus com simplicidade, ao som de uma gaita e de um violão. Louvando a Deus com simplicidade, ao som de uma gaita e de um violão. Enquanto o pregador pregava, o Senhor batizava, expulsava o mal. Línguas estranhas e também profecias, ali se ouvia, era bom demais. Enquanto o pregador pregava, o Senhor batizava, expulsava o mal. Línguas estranhas e também profecias, ali se ouvia, era bom demais. Línguas estranhas e também profecias, ali se ouvia, era bom demais. Muito bem, 20h05. Temos mais mensagem aqui na programação. Vamos divulgar aqui, né, o irmão Carlos Duarte, lá do Passo de Santa Maria. Paz do Senhor, irmão, estamos assistindo aqui no Passo de Santa Maria e tá linda a programação. Deus abençoe, irmão Carlos e toda a sua família. Também a Tatiele Neto, paz do Senhor, estamos na escuta. Tá muito bom o programa. Tatiele Neto e José Antônio dos Santos Neto e Ruth e Maria Silva Neto. Tudo neto, né? Não tem nenhum filho, só neto. Brinquedo, irmãos, aí tem de brincadeira. Mas Deus abençoe vocês. Família querida aí que nós conhecemos há um tempo atrás, né? O pessoal ali que eram lá de Banda de Santo Isidro, que estão residindo aqui no bairro Amobambil. Deus abençoe vocês de uma forma especial, tá bom? Também o nosso abraço aos nossos irmãos ali do Sarmento, minha terrinha, Sarmento. Deus abençoe vocês, todos os nossos irmãos ali, que Deus continue abençoando ricamente, certo? Tivemos uma batalha muito grande ali no Sarmento e perdemos a batalha, mas o que vamos fazer, né? Às vezes ganhamos, às vezes perdemos, mas Deus sabe todas as coisas. Valeu a intenção, né? Trabalhamos muito ali para
resolver um problema de abastecimento de água, não conseguimos, né? Mas os irmãos estão ali, não está faltando, mas não foi como nós queríamos. Mas Deus abençoe todos os nossos irmãos ali do Passo do Sarmento, certo? Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, meus irmãos. Enquanto isso, você pode mandar o seu recado aqui na nossa programação. Você pode continuar participando. Vamos até às 21 horas. Também depois vamos rodar mais hinos aí a pedido dos nossos... A irmã Terezinha Souza também, aqui no nosso WhatsApp da rádio, né? Ligou pedindo um hino de parabéns para homenagear o seu filho Johnny. Deus abençoe, irmã Terezinha Souza. Muito bem. Nós lemos, meus irmãos, os Salmos de número 124, que nos traz aí um título: Só Deus pode livrar o seu povo. Um cântico de Davi. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ele repete, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Meus amados irmãos e amigos da programação Maranata, quero dizer a vocês nesta noite, quem sabe você já parou a pensar assim, mas por que eu sou perseguido? Por que as pessoas se levantam contra mim? Por que as pessoas, quando eu me converti, me abandonaram? Por que as pessoas me olham de atravessado porque eu sou crente? Porque você se converteu e você é um cristão, e o cristão é diferente. Então isso não é, meus amados, novidade. Isto sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi perseguido desde o Jardim do Éden. Desde os tempos passados, dos patriarcas, do mundo antigo, o povo de Deus sempre foi desprezado, e menosprezado e perseguido. Por quê? Porque nós temos um inimigo, o Satanás, que ele é o inimigo das nossas almas, e ele trabalha dia e noite para tirar aquilo que Deus nos deu, que é a alegria, que é a paz no nosso coração, que é a esperança, que é a fé, que é algo que Deus nos alcançou, a sua presença, a presença do Espírito de Deus dentro de nós. Satanás trabalha de dia e de noite para tentar ofuscar os nossos planos, nossos projetos, para tentar destruir os lares, as famílias. Ele não descansa. Ele sempre está instigando, ele sempre está jogando um contra o outro, e isso não é brincadeira, meus amados irmãos, isso é real. O mundo espiritual é real. Assim como nós sentimos a presença de Deus e temos um Deus que está conosco, que nós sentimos Ele, que nós temos certeza absoluta que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, no momento da dor, no momento da alegria, no momento da tristeza, Ele está conosco. Assim como nós temos certeza e sentimos Ele, nós sentimos também o ataque do inimigo contra nossas vidas, que muitas vezes arma seus laços para tentar derrubar e destruir aquele a quem Deus o levantou. Isso aconteceu com os profetas lá no passado. Muitos profetas, todos eles foram perseguidos, muitos deles foram mortos, muitos deles foram lançados na cova dos leões, como Daniel e seus amigos, como também Elias, que foi se esconder de Acabe e também da Jezabel. E o Senhor Deus apareceu para eles nas fendas das rochas e disse: Elias, o que fazes aí escondido? E ele disse: Senhor, mataram teus profetas e agora estão tentando tirar a minha vida. Ele disse: não, Elias, ainda tenho mais.
Eu tenho mais pessoas, homens e mulheres que não dobraram o seu joelho a Baal. Tem muito mais Elias que você. Então, meus amados irmãos, todos os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, porque Satanás veio para fazer isso, porque não quer que os cristãos, não quer que o povo de Deus cresça e floresça e produza frutos para o seu reino. Então há uma luta constante, uma batalha espiritual constante. Daniel teve grandes batalhas espirituais. E então nós vemos que nós também, nos nossos dias, nós sofremos nós travemos essas batalhas espirituais. E nós não devemos retroceder, meus amados irmãos, 1 milímetro. Nesta noite eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você: não retroceda, não volte atrás, avance para frente. Mas, irmão Wilson, a minha luta é tão difícil, é tão pesada a minha cruz, que às vezes eu não suporto mais. Eu quero te dizer, a minha também é pesada. A de Jesus foi mais ainda, a dos profetas também, a dos apóstolos. Eu estava observando, meus amados irmãos, os apóstolos, muitos deles foram mortos a fio da espada, apedrejado, degolado, cerrado. Pesquisa para você ver o fim dos apóstolos, o que aconteceu com eles. Somente João, somente o apóstolo João, ele não tiraram a sua vida, mas colocaram ele num tanque de óleo fervendo. Não puderam matar, isolaram ele na ilha chamada Patmos. E lá na ilha chamada Patmos, isolado, ele teve a visão do Apocalipse. O Senhor Jesus apareceu para ele e mostrou as coisas que são, as que iriam acontecer. Então, aquele que anda com Deus, meus amados, dificilmente o inimigo vai ter sucesso. Se eles foram mortos, eles foram porque eles amavam Jesus, o Evangelho, e eles deram a sua vida pelo Evangelho. A sua prova de amor foi esta. E se preciso for nos nossos dias, os cristãos verdadeiros também darão a sua vida em prol do Evangelho. Porque assim sempre foi, meus amados. Aquele que nega Jesus, ele não é digno do reino dos céus. Hoje, o inimigo trabalha diferente. Antigamente, o inimigo matava os profetas, matavam os apóstolos, os discípulos de Jesus. E eles viram que o inimigo viu que não adiantou, que não estava adiantando, que cada vez crescia mais, cada vez o evangelho crescia mais. Eles matavam um aqui, outro ali, e cada vez crescia mais o evangelho, cada vez mais o povo de Deus triunfava. Hoje o inimigo trabalha diferente, ele mudou as suas astúcias. Hoje ele trabalha tentando, irmãos, enganar o povo de Deus com palavras bonitas, com mensagens falsas, com heresias. Hoje ele trabalha diferente e nós temos que estar vigilante, procurando sempre esfriar o amor do nosso coração, roubar a nossa fé, tirar a nossa esperança, a nossa paz. E muitas vezes nós ficamos abatidos, tristes, e muitas vezes paramos na fé e abandonamos a fé. Mas o apóstolo São Paulo, quando viu que ia ser morto, ele disse: acabei a minha carreira, guardei a fé. A coroa da justiça, o justo juiz me dará naquele dia. E assim ele foi degolado. Mas ele não desistiu da sua jornada. Foi preso, foi maltratado, foi chicoteado, mas ele não desistiu da sua jornada. Hoje o inimigo se lança de todas as formas, meus amados. E aqui o salmista diz, porque no tempo do rei Davi também era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido à ponta de dedo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi.
Deus tinha um projeto com Davi. Apesar de ele ter caído, ter errado muitas vezes, e ter muitas vezes pagado o preço na sua família pelos seus erros, ele foi um homem que se arrependia, um homem de coração puro. E Davi dizia assim, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivo. Por quê? Porque ele sabia que os seus inimigos o odiavam, porque ele era um homem de Deus, porque Deus o amava, e ele prosperava no seu reino. E quando você prospera, meus amados irmãos, quando você começa a crescer na vida espiritual, também na vida material, o inimigo se levanta, e se fosse preciso, ele também te engolia vivo, te destruía de uma vez por todas, porque o inimigo muitas vezes ele tem ódio, ele tem inveja, ele tem ciúme, não só daquilo que você tem, mas daquilo que você é. Meus amados, daquilo que você é, do seu sorriso, da sua alegria, do momento que você está vivendo. Não sabem eles que você pagou um preço para estar onde você está, e não foi por acaso, não. Existe um trabalho por trás disso, uma dedicação, existe algo que te trouxe a estar onde você está. Está entendendo? Eu preciso explicar melhor. Você, se está num lugar de destaque, você trabalhou para estar ali. Alguma coisa levou alguém a te colocar no lugar que você está. Eu não sei se foi a tua honestidade, a tua confiança, a tua lealdade, se foi a tua capacidade intelectual, se foi a tua humildade em saber o teu lugar certo. Eu não sei se foi a tua faculdade, enfim. O importante é que você está no lugar que você está, porque Deus te abençoou e você está ali. Exceto aqueles que chegam lá pisando por cima dos outros, né? Aí Deus não se agrada, mais cedo ou mais tarde vai cair. Mas se você está onde você está e chegou com humildade, tenha certeza que foi Deus que te colocou, e você está no lugar certo, e demônio nenhum vai poder te ofuscar os teus planos, porque o sangue de Jesus te protege. Aleluia. Deus é bom, meus amados irmãos. Muitas vezes é dura a batalha, muitas vezes entristece o nosso coração, muitas vezes as pessoas têm, e não é estranho, meus amados, não é pessoas estranhas, não é as pessoas de longe, é pessoas de perto, é da família, muitas vezes, que desejam o teu fracasso. Muitas vezes pessoas que aqui pregam o evangelho desejam o teu fracasso. Pessoas que aqui dizem que são cristãs e pregam o evangelho, ou tentam pregar o evangelho, desejam o teu fracasso, a tua ruína e a tua queda. Por quê? Porque não vigiaram e deixaram Satanás usar sua língua, sua boca, sua vida para entristecer os outros e tentar magoar, entristecer e fazer aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. É forte a mensagem, mas foi que Deus colocou no meu coração esta noite. Se não for o Senhor que esteve do nosso lado, disse Davi, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A pessoa, irmãos, o ser humano, ele tem uma capacidade incrível para o bem e também para o mal. Notem que tem pessoas que têm uma capacidade intelectual, física, uma capacidade cultural, uma capacidade assim profissional, que é uma bênção. Ele resolve tudo, ela resolve tudo, ela corre aqui, corre por um, corre por outro, resolve um problema aqui, visita uma pessoa, faz uma oração, leva um donativo, leva uma cesta básica para um necessitado.
resolve um problema ali, quebra um galho aqui, tem uma capacidade, irmãos, extraordinária para abençoar os outros, para servir de bênção no reino de Deus e também na vida secular. Mas tem pessoas, irmãos, que também têm uma capacidade extraordinária para fazer o mal para as pessoas, para entristecer, para destruir muitas vezes a vida daquela pessoa que está lutando por uma vida melhor, para vencer na vida. Tem uma capacidade extraordinária de desejar a morte, desejar o mal da outra pessoa, simplesmente porque ele não gosta daquela pessoa, simplesmente porque odeia aquela pessoa, simplesmente porque não quer ver o sucesso daquela pessoa. Isso não é de Deus, meus amados. Use essa capacidade que você tem, esta artimanha que você tem, essa sabedoria que você tem para o bem, para abençoar vidas, em prol do reino de Deus, para evangelizar, para perdoar, para servir de bênção e não de maldição aqui na face da terra, porque um dia você vai chegar na presença de Deus e Deus vai te cobrar caro. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o nome do Senhor que nos guardou dessas pessoas. Bendito seja o nome do Senhor que nos deu livramentos, que quando muitas vezes nós estávamos dormindo, alguém estava planejando a nossa morte, ou até mesmo uma cilada, para que de uma vez por todas nós fôssemos destruídos e ficasse por terra e não se levantasse mais. Deus tem misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos guarde, meus irmãos, e nos proteja. Enquanto muitas vezes nós estamos fazendo bem, enquanto muitas vezes nós estamos tirando uma escala, enquanto muitas vezes nós estávamos sofrendo para vencer uma batalha, tinha alguém que estava armando uma cilada, caluniando, entristecendo, fazendo intriga, fazendo contenda. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. E nós não podemos se calar diante dessas coisas. Nós somos a voz que Deus levantou na face da terra nos últimos dias, na nossa geração. No passado se levantou essas vozes, e elas fizeram a diferença. No passado, há tempos atrás, se levantou homens e mulheres com coragem e proclamaram a verdade, mas eles foram ficando velhinhos, eles foram ficando desgastados, e o Senhor o recolheu, e Ele levantou uma nova geração, e eu faço parte desta geração, e o Senhor me levantou, não para ficar calado, mas para falar a sua palavra. E não podemos pregar de nós mesmos, mas pregar a palavra de Deus. E eu estou falando do Salmo 124, e não estou fugindo dessa mensagem que Deus colocou no nosso coração. O nosso socorro está em nome do Senhor, disse o versículo 8, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Você pode dormir tranquilo nesta noite. Se alguém se levantou contra ti, se alguém tentou ofuscar os teus planos, se alguém armou cilada para você, você pode dormir tranquilo nesta noite, que Deus vai te dar vitória, porque o nosso socorro está no Senhor, e Ele vê tudo, Ele contempla tudo, tudo está nu e patente diante dos seus olhos, e ninguém vai escapar das mãos de Deus. Você pode se esconder dos homens, você pode fazer as coisas escondidas, você pode planejar os teus astutos intentos escondidos, você pode fazer as tuas artimanhas escondidas, as suas contendas escondidas, mas o Senhor, Ele está vendo, e os seus olhos são como chamas de fogo, e Ele vai dar vitória para o meu irmão, para a minha irmã, que nesta noite está orando, e nesta noite está confiando numa grande vitória. Meu amado irmão, as portas vão se abrir, os céus vão se abrir para você. Continue humilde na presença de Deus, e aquele que com arrogância se levantar, o Senhor vai derrubar em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai cair por terra, porque Ele tem responsabilidade com aqueles que são fiéis e justos na sua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, meus amados.
O Senhor é maravilhoso. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena nós pagar o preço do Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é se humilhar na presença do Senhor, é sofrer pelo nome do Senhor Jesus. O Evangelho, irmãos, não é nós se promover, mas promover a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, mostrar a palavra de Deus aos corações endurecidos, é falar do amor de Deus para aquele que tem um coração duro na sua presença, é proclamar o Evangelho, é falar a verdade. Não adianta nós, irmãos, se acovardar. Vai chegar um dia que nós vamos chegar na presença de Deus. E eu vou falar uma coisa muito séria aqui para vocês. Não podemos se acovardar, meus amados irmãos. Pregadores, obreiros que estão me ouvindo nesta noite, irmãos e irmãs, nós não podemos se acovardar diante da verdade. Irmão Wilson, mas eu não vou me incomodar, porque eu quero ficar quietinho no meu canto. Mas um dia você vai se arrepender de não ter abrido a tua boca em defesa das pessoas injustiçadas, das pessoas que estão sendo maltratadas. Um dia tu vai se arrepender de não ter defendido, de não ter se posicionado, de ter ficado em cima do muro. Um dia tu vai se arrepender. Às vezes nós achamos pesado o texto da Bíblia, que a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os macumbeiros, ficarão de fora os imorais, ficarão de fora aqueles que praticam a iniquidade. Mas, irmão Wilson, isso é muito pesado, não dá para falar, irmão. As pessoas vão se ofender. Mas um dia eles vão chegar na porta do inferno e eles vão dizer assim: mas como que vocês não me disseram a verdade? Um dia eles vão chegar na porta do inferno e vão dizer: mas eu vou ter que entrar aí e alguém não me abriu os olhos, por quê? E você vai ficar com remorso. Você vai dizer assim, as pessoas vão dizer assim: mas o fulano me disse que não era para falar, porque isso aí e alguém ia ficar triste. Agora estou diante da situação porque não me avisaram que era assim. Por isso que nós não podemos se acovardar, meus amados, diante da verdade. Hoje nós somos perseguidos por mostrar que aqui é errado, que aqui não pode andar por um caminho largo. Hoje não pode falar, meus amados, muitas coisas que de medo, as pessoas têm medo de serem processados. As pessoas têm medo de ter que responder o processo por dizer que isso aqui é errado, aquilo ali é errado. Mas e o dia que essas pessoas chegarem diante do inferno, o que você vai sentir de ver essas pessoas indo para o inferno? Você vai ser cúmplice dessas almas, porque você também não vai herdar a vida eterna, porque você se acovardou, você ficou em cima do muro, e quando alguém te perguntou, você disse: deixa para lá, eu não posso falar, porque isso aí hoje em dia não dá para falar, porque é perigoso. Os homens de Deus e as mulheres de Deus foram queimados nas fogueiras, foram queimados nos postes, foram decapitados, mas eles não deixaram de falar a verdade, nem que fosse para o rei, para o juiz, para o promotor, para o governador. Não se acovardaram, mas falaram o que tinha que ser falado em nome de Jesus. Não a sua mensagem, a sua verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como a igreja de hoje não pode se acovardar diante das autoridades, porque quem nos deu autoridade foi Deus para falar a sua palavra, e homem nenhum pode. Um dia desse eu fiquei estarrecido, meus amados, e fiquei estarrecido de ver o Supremo Tribunal Federal zombando da palavra de Deus com todas as letras. Está gravado, meus amados, está gravado. É uma pena, a mais alta corte do nosso país zombando do Evangelho em plena sessão do Supremo Tribunal Federal.
Aonde nós estamos, meus amados irmãos? Nós vamos ficar de braços cruzados e aceitar as pessoas indo para o inferno sem conhecimento e não nos abrir os olhos e dizer: você está errado. Não é por aí, meu amigo. O que custa você ter coragem e dizer: não é por aí, não é assim, não é assado? Você só vai entrar no reino do céu se você se humilhar, se você renunciar ao seu eu, se você aceitar Cristo como Salvador. Só vai entrar no reino do céu se você pedir perdão, se você aceitar Jesus, o único e suficiente Salvador da sua vida. E é a palavra de Deus que diz, não é o Wilson, não é o João, não é o Ocir, não é ninguém, não é o homem, é a palavra de Deus que diz. Mas é que agora nos últimos tem surgido muitas ideias e a palavra está ultrapassada e foi escrita aí para que as pessoas possam distorcer e interpretar do jeito que querem. Não, senhor e não, senhora. Foi isso que o ministro do Supremo disse, que a Bíblia foi escrita de maneira que as pessoas interpretam da maneira que eles querem. Não, senhor, com todo respeito, não. A palavra de Deus foi escrita ungida pelo Espírito de Deus por 40 pessoas, num período de 1.300 anos, ou 1.400 anos. Muitos não se conheceram, muitos viveram em tempos diferentes, em muitos anos de diferença um do outro. Mesmo assim, a palavra de Deus não tem contradição. Quem tem contradição é o homem, que quer que as coisas sejam feitas e sejam direcionadas a ele. O homem tem que morrer, meu amado. O velho homem tem que morrer para que o novo homem ressuscite e seja uma nova criatura e acredite nas promessas de Jesus para poder dar a vida eterna. Não tem outra forma, não. É o plano de Deus para a salvação da humanidade, é esse. E se você inventar outro plano, não vai dar certo, porque você está indo contra a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz. Então, neste mundo, por mais que nós pague o preço, nós não podemos recuar. Se você foi chamado, meu querido obreiro, não volte atrás, não se acovarda. Se você foi chamado, minha irmã, fale a palavra de Deus, doe quem doer. Doe quem doer, meu amado. É vida, a palavra de Deus é vida. E a Bíblia, o apóstolo Pedro disse assim, se o juízo de Deus começa primeiro pela casa do Senhor, porque os crentes, os salvos, eles vão passar pelo tribunal de Cristo. Não vão pensar que não, para receber os seus galardões, não o tribunal de condenação, mas um tribunal de recompensa. Se os justos apenas se salvam, disse o apóstolo Pedro, se os justos apenas se salvam, aonde ficará o ímpio e o pecador? Se os justos apenas se salvam, aonde ficará o ímpio e o pecador? Eu deixo essa mensagem nesta noite para a vossa meditação, e que Deus abençoe em continuação a sua vida, e você possa viver uma vida de vitória, na humildade, no temor do Senhor, e se levanta o que se levantar, meus amados irmãos. Eu já passei por tantas coisas nessa vida. Já tentaram, irmãos, a minha vida. Já tentaram, irmãos, de todas as formas me derrubar de uma maneira ou de outra. Já tentaram a minha família atingir. Tentaram atingir a minha fé, a minha honra, o que puderam. Mas até o exato momento, Deus tem me guardado e me protegido, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de nós, meus amados. Nos prova muitas vezes, sim, para experimentar a nossa fé, mas Ele nos protege, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos ouvir mais 2 hinos nesta noite, e depois nós vamos orar em favor de todos os pedidos de oração nesta noite. Aí tá os felizes, vamos cantar um parabéns dos aniversariantes, no estilo dessa maneira. Vamos alegrar os corações. É isso aí, minha filha. Vamos cantar para Jesus e a todos os aniversariantes que estão nos ouvindo neste momento. Parabéns.
desejo cantando este louvor. Parabéns, parabéns, por mais um ano na presença do Senhor. Hoje é o seu aniversário e com carinho quero te homenagear. E o presente que eu trago aqui pra você é a luz de Deus pra tua vida iluminar. Pois essa data tu jamais vai esquecer, porque você é escolhido de Deus. Receba agora mais força e poder, porque Jesus mandou trazer pra você. Parabéns, parabéns, eu te desejo cantando este louvor. Parabéns, parabéns, por mais um ano na presença do Senhor. Eu quero junto compartilhar com essas bênçãos que Deus te traz. Eu fui escolhido pra te abençoar, e a luz de Deus hoje aqui já vai brilhar. Se quer chorar, pode chorar, porque esse dia marcado está, e os teus amigos vão te abraçar. E um parabéns, vamos juntos nós cantar. Parabéns, parabéns, eu te desejo cantando este louvor. Parabéns, parabéns, por mais um ano na presença do Senhor. Parabéns, parabéns, eu te desejo cantando este louvor. Parabéns, parabéns, por mais um ano na presença do Senhor. A Bíblia diz que Jesus chorou, também ela diz que Ele levou nossos pecados naquela cruz, mas Ele foi mais que vencedor. Não vai pensar que Ele te esqueceu, jamais esquece os filhos seus. E esta prova que estás passando, entregue tudo nas mãos de meu Deus. Nós temos mais que vencedor. Parabéns, parabéns, eu te desejo cantando este louvor. Parabéns, parabéns, por mais um ano na presença do Senhor. Parabéns, parabéns, eu te desejo cantando este louvor. Parabéns, parabéns, por mais um ano na presença do Senhor. Por mais um ano na presença do Senhor. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor
pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Oh, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Cura minha família. Traz vida agora. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Oh, Deus, passa. Vai na minha casa. Oh, Deus, vai na minha casa. Passa lá em casa. Oh, pode fazer morada. Passa lá em casa. Ora em minha casa. Muito bem, nós temos mais participações aqui dos nossos ouvintes que nós queremos divulgar aqui na nossa programação. Nós temos a participação aqui do... Vamos ver aqui. A Tatiele pediu para incluir o Isaías, né, na sua mensagem. Deus abençoe o Isaías, tá? Isaías Werneck está na escuta também, e pede o louvor com Regis Danese, o louvor da família.
Também a irmã Maria Villanova, paz do Senhor, temos assistindo, peço oração. Obrigado, irmã Maria, com Salmeron, todos vocês, que Deus continue abençoando ali no Rincão do Conde, tá certo? Então, um forte abraço a todos vocês aí do Rincão do Conde, sintonizados conosco aqui na nossa programação, tá bom? Nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, ainda temos um tempo ainda, uns 15 minutos, nem isso. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm participado do nosso programa, também têm colaborado com o nosso programa, têm orado pelo nosso programa e orado por nós também. Nós precisamos das orações dos irmãos, tá? Nós precisamos das orações de vocês em nosso favor. Nós sempre estamos em batalha e, como eu falei aqui no início, o inimigo, ele é astuto, né, irmãos? Sempre está procurando, né, os laços, enfim, tantas coisas se levantando contra a igreja do Senhor. E nós também participamos dessa igreja. Queremos que você seja vitorioso em todas as suas conquistas, todos os teus sonhos, todos os seus projetos. Eu fico, irmãos, feliz quando eu vejo uma pessoa sendo bem sucedida na sua vida, conseguindo o seu emprego, conseguindo o seu negócio, prosperando. Isso é uma bênção, irmãos. Quando alguém prospera ao teu lado, tudo de uma maneira ou outra vai ser atingido, vai ser beneficiado com isso, né? Você vai ser beneficiado com isso, porque esse irmão vai ser uma bênção até mesmo para você, tá? A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos vão cair na cova. Então, quando alguém que você, se você perto de você está bem, você está bem. Quando eu trabalhava numa empresa particular, trabalhei por muitos anos, e em seguida eu escutava os murmúrios das pessoas, de algumas pessoas dizendo: mas eu não vou me esforçar, eu vou estar me matando para enriquecer o patrão, e assim por diante. Aquele velho papo, né, errôneo, mas as pessoas vão passando umas para outras e vão achando que é verdade, né, irmãos? Mas não é verdade, não é verdade. E eu vou explicar para vocês por que não é verdade. Mas irmão, o patrão, o Temar trabalhando para enriquecer o patrão, ele não está nem aí. Não é bem assim, meus amados. Há casos e casos. Pode ser que alguns não funcionem da maneira como eu vou dizer nesta noite. Mas no momento que você se esforça para ver a sua empresa crescer, o teu patrão crescer, você cresce junto, meu amado. Você prospera junto, tá? Quando você precisar de uma mão, ele tem condições de te dar. Agora, se tu trabalha com uma pessoa que não prospera, uma pessoa mal, pior que você vai se agarrar com quem quando você precisar? Ele vai estar mais mal que você, tá? Então isso aí é uma realidade, meus amados. Então, quando nós trabalhamos numa empresa, nós se esforçamos para que aquela empresa cresça e abra mais portas de trabalho, e você ganhe um salarinho melhor, você prospere, para que a tua família seja sustentada. E o dia que você precisar, você chega no teu patrão, ele vai dizer: não tem problema, eu vou te ajudar, tá? Isso aconteceu comigo, acontece contigo, e você vai ver que isso é verdade, tá? Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Uma saleta está chegando. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu lar, que não falte nada, mas seja esforçado, tá? Uma salete vai nos ajudar a orar pelos pedidos de oração que tem chegado para nós nesta noite. As pessoas sempre estão pedindo oração, sempre há necessidade. Tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que vão fazer exames, tá? Tem pessoas que estão com suspeita de alguma enfermidade grave, e assim por diante, meus amados. Tem pessoas que estão com problema no lar, na família, com os filhos. Tem pessoas que fazem voto, né, para vencer uma luta, uma dificuldade. Tem pessoas que querem fazer um evento, no caso das irmãs do Círculo de Oração, né? E assim vai indo. Nós vamos orando em favor dos pedidos de oração nessa noite. Depois
A Amanda vai deixar rodando mais os hinos aí e nós vamos embora. Senhor, amado Deus, amado eterno, Pai, obrigado, nós oramos, te agradecemos por este momento que estamos aqui orando em favor de todas as necessidades. Oramos em favor dos pedidos de oração que chegam para nós, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, enfermidades, aqueles que estão procurando uma porta de emprego, de trabalho. Senhor, tudo nós entregamos nas tuas mãos, Deus, e cremos que tu és poderoso para abençoar, para fazer prosperar os teus filhos, Senhor, para que tenham sustento para a sua família. Isso é justo e agradável aos teus olhos. Senhor, amado Deus, assim nós te pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre dos perigos, dos homens maus, nos livre, Senhor, das pessoas de olho grande, de pessoas, Senhor, que não têm um bom, Senhor, relacionamento, mas sempre procuram, Senhor, algum empecilho, mas que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tudo nós entregamos aos teus cuidados, oramos em favor da nossa família, minha esposa, meus filhos, todos os nossos colaboradores, Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, as nossas ansiedades, as nossas, nossos anseios, nossos projetos, os nossos planos. O homem faz plano, mas o Senhor, os planos do Senhor são outros muitas vezes. Mas tu és maravilhoso, Deus. E assim nós entregamos nas tuas mãos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus, meus amados, prometemos voltar na próxima quinta-feira, se Deus quiser, até lá na paz do Senhor. Amém. Quando será a vinda?